Isso é política? Isso é política? Isso é política? Isso é política? Isso é política. A magia do streaming. Opa, isso é política. E eu sou Pedro Scanfella. Depois dessa sequência de episódios destrinchando o universo eleitoral, estamos finalmente a alguns poucos dias do primeiro turno dessa eleição. Por isso, trazemos hoje para a série 2022 Somos Todos Eleitores um misto de análise e prévia do que pode acontecer neste domingo. Lembrando que o objetivo da série é compreender temas relevantes sobre o universo das eleições do ponto de vista de alguém que participou do processo internamente, nosso pesquisador social titular da casa, Marcelo Ferraro. Caso você não tenha ouvido os episódios anteriores, escuta lá, a gente espera. Ferraro, chegamos às portas do primeiro turno das eleições de 2022. Você optou por realizar um experimento sobre educação política nesse período. Experimento esse que, de certo modo, inclui este espaço que estamos construindo aqui no Isso é Política. Pois bem, que experimento foi esse? Oi, Pedro. Sim, eu resolvi fazer uma imersão para entender como a campanha eleitoral vem chegando nos lares brasileiros pelas ondas da televisão e das redes sociais depois de quase 5 anos muito pesados na política brasileira. Mas antes, eu quero agradecer a nossa audiência. Sejam todos e todas sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas a mais um episódio, o 6º do podcast e o 5º dessa série, a menos de 3 dias das mais disputadas eleições brasileiras. Peço aos nossos ouvintes para curtir as nossas redes sociais, compartilhar com os amigos, afinal, nosso conteúdo é atemporal. Daqui a 2 anos tem mais eleições e esse assunto não se esgota nessa série. Mas voltando à pergunta, essa eleição eu optei por participar de fora, trabalhando na conscientização, porque eu não consigo conceber a ideia de um povo que luta contra a democracia como se fosse rebanho, sem pesar as consequências. Então, deixei a atividade partidária de lado, deixei de acompanhar o horário eleitoral no rádio e na TV, não fui a eventos na rua e não li os jornais durante esse período. Então eu concentrei minha atenção na cobertura jornalística do canal Globo News. Vi o primeiro debate para conhecer os nomes e vou assistir o último para ver se eles conseguiram consolidar as suas ideias. Assisti as entrevistas com os principais candidatos, assisti os programas que falam de eleição, Central das Eleições, a série sobre o Congresso, sobre a Constituição e a divulgação das pesquisas, para mostrar como a televisão informa e forma a opinião no período eleitoral. Só uma coisa, por que a Globo News? Porque eu ouvi nos últimos anos de diferentes pessoas, conservadores e progressistas, que a minha leitura de mundo, portanto, a minha opinião, era formada pela cobertura jornalística e do canal. Ou seja, era uma forma carinhosa que as pessoas tinham de desqualificar a minha opinião, de homem negro, meia-idade, sendo elas pessoas brancas, curso superior ou não, desconsiderando a minha formação, a minha experiência profissional e os meus 30 anos de bastidores, depois de atuar no Sudeste, no Sul e Nordeste, conduzindo estudos e participando de diferentes campanhas. Ou seja, aproveitei a crítica dessas figuras influenciadas pelo WhatsApp, de esquerda e de direita, para formatar um experimento social. E assim, colocar um ponto final no debate, analisando o que as pessoas recebem em casa. Além disso, acompanhei também pelo Instagram algumas candidaturas a deputado estadual e federal de São Paulo e do Rio, para ter uma exata dimensão de como as coisas estão sendo feitas nas redes sociais, para entender como a campanha eleitoral estava sendo feita nas ruas. Afinal, o candidato ao legislativo é aquele que faz o corpo a corpo mais forte junto ao eleitorado e usa as redes sociais como seu canal de comunicação particular. Pensando nessa realidade, é que elaboramos o nosso conteúdo no Instagram, que dialoga com o que falamos no podcast e dialoga com o que a imprensa vem divulgando sobre as campanhas. A cobertura jornalística procura apresentar os candidatos aos eleitores divulgando fatos, análises, comentários,
bastidores, ideias, propostas, programas e apoios. O nosso conteúdo procurou jogar luz para o que interessa disso tudo: horário eleitoral, debate, entrevista, propaganda e pesquisa, que são ferramentas à disposição do telespectador, eleitor, para uma avaliação pessoal criteriosa sobre os candidatos, e entregamos uma especificidade, o formato, o modo de usar. Ou seja, contamos para você para que serve cada peça de campanha e da cobertura, para você se manter atento e informado, sem cair na desinformação das redes sociais e nem na retórica das estratégias. Portanto, o que a gente pretende é que o eleitor apure o seu conhecimento acerca das eleições e melhore a sua experiência com o voto e com as escolhas que fez e vai fazer no futuro. A partir desse ponto, quero concentrar a minha análise nas eleições desse final de semana, mas não para falar do candidato A ou B, mas sobre como as coisas vão sendo desenhadas e oferecidas pelos candidatos, pela imprensa, pelas redes sociais, até o dia de votar e os resultados das urnas. Partindo então desse experimento, como você identifica o eleitorado brasileiro neste momento? Pedro, entender o perfil do eleitor é essencial, pois eleitores e eleitoras são a base que financia o governo, que tem direito de escolher quem vai governar e quem vai fazer leis. E também são aqueles que respondem às pesquisas eleitorais. Quero deixar registrado que há uma mudança em curso e ela já pode ser sentida e será inevitável. Ao longo do podcast, insistimos que no Brasil os homens velhos, brancos e ricos sempre fizeram política, mas outros estratos mais dinâmicos e variados da sociedade estão ganhando espaço e devem ser levados em consideração nessa análise, aparecendo mais significativamente como força e disputando voto e uma presença no parlamento. E indo além, serão as mulheres que farão política daqui para frente no Brasil. Elas são a maioria, elas estudam mais, trabalham, sustentam a família, empreendem mais, exigem direitos iguais e respeito. Ou seja, o caminho natural é se ocupar da política e colocar um outro olhar no destino da nação. O futuro não será vermelho, verde ou azul. O futuro será feminino. Essa informação é especialmente importante para os partidos progressistas entenderem melhor como a sociedade brasileira está estruturada e como essa realidade mudou nos últimos 30 anos de redemocratização, para poderem redesenhar a representação política e influenciar os destinos da sociedade no século XXI. Pedro, no Brasil, existem 3 grandes forças motoras do eleitorado. 3 grandes forças que, a meu ver, são a maioria entre os eleitores. Os mais pobres, na sua maioria pessoas que vivem na periferia das cidades, esquecidas pelo poder público e hostilizadas. As mulheres, como já citei, são mais escolarizadas e, em grande parte, trabalham ao mesmo tempo que são responsáveis pelo gerenciamento da família. Usam e conhecem mais a realidade dos serviços públicos e foram insistentemente hostilizadas pelo governo atual. Os negros, que são pretos, e os pardos, são a maioria do eleitorado brasileiro. Foram historicamente massacrados na sociedade brasileira, são alijados de direitos e hostilizados pelos racistas e minimizados pelo governo federal. Essas 3 forças, mulheres, pobres, pretos, em sua esmagadora maioria periféricos, seguirão sendo a maioria do eleitorado por muito tempo e são a força política capaz de alterar as regras do jogo, ocupando espaços de poder. Nesse sentido, o poder do voto está ao lado dessas forças, enquanto os ricos que controlam o dinheiro se mantêm do lado oposto. É também importante ressaltar que o número de jovens no eleitorado é maior do que o número de pessoas maduras, apesar da sociedade brasileira ter envelhecido e o número de filhos por mulher ter declinado nas últimas décadas. Mas os jovens sempre foram uma força social poderosa em qualquer época e em qualquer sociedade, e foram em massa tirar o título de eleitor esse ano, mesmo não sendo obrigatório para algumas idades. Ou você dialoga com essas pessoas na campanha eleitoral, ou você não terá o voto delas.
Até aqui você parece ter contemplado as categorias mais presentes, por renda, gênero, raça e idade. Mas mesmo assim, esses grupos têm status específicos, não? Segmentos que aparecem fortemente identificados com bandeiras próprias e não corporativistas, como as causas indígenas, os LGBTQIA+, e o caso meteórico dos evangélicos que tem sido tratado pela mídia como uma força à parte na sociedade brasileira. Esses grupos também são influentes, não? Perfeito. Eu vou começar pela religião para relembrar que o Estado é laico. A política cuida da sociedade e a religião das coisas espirituais. O Brasil, em termos religiosos, é uma sociedade plural. Na minha opinião, estamos já há algum tempo valorizando o voto do evangélico, como se ele fosse uma força excepcional da sociedade brasileira. Mas, ao meu ver, é mais um dos mitos cristãos, uma história bem contada, repetidas várias vezes, até virar uma verdade. O Brasil é uma nação de maioria cristã, sim, mas dentro dessa maioria, o eleitorado é católico, ou seja, os evangélicos são uma das minorias. O que causa essa impressão exagerada sobre o poder dos evangélicos é o fato do pastor ter à sua disposição uma plateia cativa para falar todo santo dia a mesma coisa que os partidos políticos hoje não conseguem viabilizar. Essa visibilidade também pode ser explicada pela explosão dos templos nas cidades, pelo surgimento de novas denominações, a exposição dos temas na mídia e a participação na política, somadas a um declínio e descrença na Igreja Católica após seguidos escândalos. Mas repito, existem outras religiões no Brasil. As denominações evangélicas mais modernas e baseadas no modelo norte-americano usam a televisão para fazer religião e o tempo para fazer política. A pauta religiosa na política brasileira não é capaz de formular e nem de conduzir o povo de Deus ao paraíso na terra, como fez Moisés. Por acaso, ele se propõe a acabar com as desigualdades com propostas reais? Então, não existe pauta cristã. O que existe é o discurso focado no medo, avançando sobre os costumes, o chamado pânico moral. Criminalizam a escola, criminalizando o aborto e se calando sobre os abusos dos homens, dos violentos e dos corruptos. Então, o que antes estava confinado dentro dos templos, agora eles querem impor às ruas. Encerrado esse assunto, noutra direção, temos outros segmentos da sociedade, como é o caso dos indígenas e das mulheres transexuais, por exemplo, que elegeram parlamentares na legislatura atual para a Câmara Federal, Assembleias Legislativas e câmaras municipais, e agora ensaiam voos mais altos nessas eleições. Diferentemente de usar a fé para fazer política, os indígenas são uma força em si mesmo em defesa da sua cultura, do meio ambiente, da preservação dos recursos naturais, da demarcação da terra e da cidadania, pautas legítimas da sociedade contemporânea, ao mesmo tempo em que foram massacrados por um governo federal de visão atrasada sobre os povos originários, sobre os recursos naturais e sobre sustentabilidade. No caso dos LGBTQIA+, diferentemente das outras forças, a participação na política é uma questão de sobrevivência, existência e resistência. O Brasil é uma nação homofóbica e é a que mais mata essa população no mundo. Daí a razão de ocupar os espaços de poder para ter voz e voto, influenciar políticas públicas, garantir direitos, inclusão social e econômica e o fim da descriminalização das pessoas. Na minha opinião, essas duas forças avaliadas nesse experimento, indígenas e LGBTQIA+, são a novidade das eleições de 2022, ou seja, a estratégia está correta. A eleição aumenta a visibilidade e um eleito encoraja outras candidaturas e isso aumenta o poder de ocupar espaços e fazer política. Outra discussão que gera debate nessa época é a abstenção, ou seja, aqueles eleitores que não vão votar no dia da eleição por inúmeras razões, mas que a imprensa tira sempre para dançar a cada eleição. Neste ano, a previsão de abstenções parece indicar algo novo? Olha, o número de abstenção sempre foi alto, mas historicamente menor que 25% da população. Esse é um fenômeno que pode ser explicado principalmente porque esse eleitor não se sente representado, ou então
não consegue se perceber como quem ajuda a financiar o governo e como responsável pela escolha de quem governa e de quem vai fazer leis. Portanto, não se vê com o poder de influenciar a política. Esse tipo de descrença se combate com a educação política. Outro ponto importante nesse assunto é a questão dos votos nulos e brancos, que, a meu ver, são uma escolha que as pessoas fazem, a escolha de ir à sessão de votação e anular, mostrando que nenhum candidato mobilizou a sua opinião. Mas eu atribuo isso ao desejo negativo, ou seja, um protesto no lugar errado. Esse eleitor faz questão de protestar na urna, mas é o tipo de protesto de soma zero. Esses casos poderiam mudar o resultado de uma eleição? Sim, até poderiam. Mas estamos num país de dimensões continentais, com um eleitorado de mais de 150 milhões de pessoas. A abstenção, somada a branco e nulos, incomoda, como incomodou ao atingir seus 42 milhões de pessoas no segundo turno das eleições de 2018, frente aos cerca de 105 milhões que se dividiram entre os candidatos concorrentes. Incomoda, mas não vence uma eleição, por não serem tomados como votos válidos. Muito tem se falado sobre as pesquisas, e o candidato que tem aparecido em segundo lugar nelas tem feito de tudo para desacreditá-las. O que você observou durante a sua análise? Pedro, no segundo episódio dessa série, falamos das pesquisas, da confiabilidade dos institutos e da metodologia de aplicação de entrevistas. Isso pode criar certas diferenças nos resultados encontrados devido à abordagem. Por exemplo, em levantamentos presenciais, onde a entrevista se dá em um ponto de aglomeração de pessoas, é diferente daquela realizada na residência. O mesmo acontece com levantamentos por telefone, onde o resultado obtido via telefone fixo é um e via telefone celular pode ser outro. Isso se dá porque o público atingido em cada uma delas é diferente. Mesmo assim, nós dissemos que, independente da metodologia empregada, o ranking, ou seja, a posição em que o candidato aparece em cada uma delas, acaba sendo o mesmo em todos os casos que tenham usado da mesma forma de aplicação, ou seja, o mesmo método. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto até o último colocado aparecem nessa ordem em todos os levantamentos, e quando um ultrapassa o outro, o mesmo se verifica nos demais institutos. Dito isso, as pesquisas vieram ao longo desse período com alguma coerência entre os resultados, mas chama a minha atenção a diferença entre o primeiro e o segundo colocado nas pesquisas presenciais de pelo menos 3 institutos. A pesquisa do IPEC indica 17 pontos percentuais de diferença entre o primeiro e o segundo colocado. A pesquisa do Datafolha indica 14 pontos percentuais de diferença entre o primeiro e o segundo colocado. A pesquisa da Paraná Pesquisas indica 6 pontos percentuais de diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Ou seja, se os institutos de pesquisas trabalham com a mesma metodologia científica, essa diferença pode variar de uma para outra, como mostram os resultados do IPEC e do Datafolha, mas nunca com uma diferença gritante como essa do Paraná Pesquisa. Em caso de resultados extremamente divergentes, os institutos têm que mostrar onde erraram nos levantamentos. Por fim, quero destacar que vale a pena conferir o último resultado das pesquisas com o resultado que saiu da urna no dia da eleição. Assim, você tem um parâmetro se as pesquisas são ou não confiáveis. Agora, pesquisa não é bola de cristal, não é adivinhação como querem os leigos e o político perdedor. Pesquisas indicam o ranking e se aproximam muito dos resultados das urnas. Indo um pouco além, Pedro, acho que podemos destacar algumas perguntas que, quando acompanhamos as respostas ao longo do tempo, conseguimos entender por que um candidato sobe e o outro desce no meio do caminho. Por que um deslancha e por que o outro não sai do lugar, entendendo para onde o vento está soprando. Primeiro,
O interesse sobre as eleições. A pergunta que mede o nível de interesse das pessoas sobre o tema eleição em ano eleitoral começa a mudar a curva lá por meados de junho, quando as pessoas começam a prestar atenção no assunto e isso passa a influenciar a curva das perguntas de intenção de voto espontânea e estimulada, que começam a desenhar uma mesma trajetória, até se encontrarem perto do final da campanha com todo mundo interessado pelo assunto. Segundo, a avaliação do governo. Governo mal avaliado não ganha eleição e não faz sucessor. Terceiro, o desconhecimento dos candidatos e a rejeição dos candidatos. Tem candidato que não tem rejeição do eleitorado, mas não é conhecido, ou seja, ele é desconhecido e não vai pontuar nas pesquisas. Agora, quando o candidato é rejeitado e conhecido, ele tem dificuldade de reverter esse quadro. E o que você achou da cobertura jornalística sobre as pesquisas? Esse foi um aspecto da cobertura jornalística que, a meu ver, ficou centrado em esmiuçar os resultados das pesquisas eleitorais como se todos os eleitores fossem estrategistas de campanha e entendesse como as oscilações dentro da margem de erro poderiam indicar alguma movimentação real. Na minha avaliação, seria mais interessante oferecer para o telespectador um diagnóstico dos problemas do país e uma comparação entre as propostas dos candidatos em relação a esses mesmos problemas, que, a meu ver, seria muito mais útil para que a escolha seja cada vez mais criteriosa. Os resultados do IPEC para presidente mostram o primeiro colocado com uma linha ascendente, tímida, rodada a rodada, indicando crescimento no contexto global, ou seja, em vários levantamentos seguidos. O segundo colocado aparece com uma linha estabilizada, e a diferença entre os dois é de mais de 10 pontos percentuais, faltando menos de uma semana para o primeiro turno. Então, podemos dizer ainda que essa tendência verificada no dia 26 de setembro será a mesma verificada pelo Datafolha no próximo dia 29. Ou seja, temos pouca surpresa na reta final para o segundo colocado e a possibilidade do primeiro colocado chegar no dia da eleição crescendo mais do que se verificou nas pesquisas até agora é bem factível. O eleitor quer saber quem aparece na frente e quem tem chances reais de ganhar. Saber os resultados totais importa mais. E ver como os resultados se comportam por extrato, gênero, idade, renda, escolaridade e região, a cada levantamento tem mais função na mobilização da militância e em fazer as campanhas reverem a estratégia de comunicação junto ao eleitor. Ferraro, para finalizar, a gente já vem conversando há algum tempo e sei que concordamos ao descrever o cenário brasileiro nessa última quadra da história como o de terra arrasada. O atual governo segue com seu grupo fiel, mas perdeu muita carga após 4 anos de ingerência e ataques descontrolados a tudo e a todos. E isso se constata tanto internamente quanto quando observamos a política internacional e como países que sempre nos trataram como aliados têm nos tratado nos últimos anos. Nessa medida, você acha que de fato não há chances para a reeleição do presidente atual? E nesse caso, essa sombra de golpe que parece estar à espreita devido às falas presidenciais e os ataques do mesmo ao sistema eleitoral, essa sombra vai encobrir o país ou veremos mais uma encenação grotesca como a invasão do Capitólio estadunidense? Pedro, num cenário desses, promovido pelo governo Bolsonaro, dificilmente nessas condições o eleitor escolhe continuar com a mesma aposta feita na eleição anterior. Isso não é achismo ou previsão barata, são fatos. Você analisa o resultado de eleições anteriores ao redor do globo e constata: o eleitor que paga impostos viu sua condição de vida piorar com a ação do governo e ainda tem que aturar um presidente que maltrata as pessoas, falando de forma grosseira e sem parar.
me deixa com a impressão que essa fatura vai ser liquidada nas urnas. Por isso, acredito que a tentativa de golpe está afastada, principalmente pela fundamental posição contrária dos Estados Unidos, que obriga as Forças Armadas brasileiras a baixar a bola e a jogar nas 4 linhas. A derrota de Trump nas eleições norte-americanas e a invasão do Capitólio destruiu a credibilidade dos golpistas e a moral que o governo federal achava que tinha e nunca teve, nem interna e nem externamente. E para encerrar de forma sucinta, com base em toda a discussão desse episódio e dos anteriores, principalmente sobre as pesquisas, analisando os problemas criados pelo governo ao longo de 4 anos, onde se destacam a incapacidade de cuidar do povo brasileiro durante a pandemia e a alta absurda dos preços, pela imposição de uma defesa real da democracia e pela força da oposição, estando a menos de uma semana da eleição, acredito que a fatura seja liquidada no primeiro turno em favor do ex-presidente, não havendo reeleição do atual presidente. Pois bem, pessoal, por hoje é só. Boa votação neste domingo. Semana que vem voltamos para entender um pouco do que podemos esperar da futura legislatura. Isso é Política é um projeto idealizado por Marcelo Ferraro, com apresentação, roteiro final e edição de guerrilha de Pedro Scanfella e assessoria de comunicação de Isabela Moura. Não esqueçam de nos seguir aqui e nas nossas redes sociais, onde deixamos uma lista de referências ligadas aos temas deste e de outros episódios. Contamos com vocês, afinal... Isso é política? Isso é política? Isso é política.